Então, qual é a minha motivação? Eu já tenho 30 anos, todo mundo vai achar que eu sou incompetente, que tem algum problema comigo, afinal nem casei, nem nunca namorei e não tenho filhos. Que motivação é essa para você trazer um ser para o mundo, para o planeta? Eu preciso ter filhos, porque o meu namorado já foi casado e teve filhos com a ex-mulher dele. E agora eu preciso também poder estar no mesmo nível do que ela. Enquanto a gente tiver motivações que são egóicas, a gente não consegue trazer esses seres. Às vezes a gente começa uma encarnação e a gente perde realmente. Por que a gente perde? Porque a densidade ela fica grande para esses seres que estão numa faixa vibracional mais sutil. Fica quase que impossível encarnar. E nós, na grande maioria aqui, encarnamos no momento em que a densidade ela era maior, né, do que os seres que estão encarnando agora. Então, muitos seres extremamente iluminados precisam encarnar no planeta Terra. Por quê? Porque é basicamente assim, eu vou para um país muito desenvolvido. Nesse país que é muito desenvolvido, nada de errado acontece. Então, como nada de errado acontece, eu entro num lugar que eu também não consigo ver. Eu não tenho um espelhamento das coisas que estão dentro de mim, né? Então, nesse lugar, eu começo a sentir uma falta de entusiasmo, uma falta de motivação para a evolução. Eu começo a não ter um movimento para evoluir, para transpor as minhas dificuldades. Resultado disso é quase que uma inércia. Então, países muito desenvolvidos têm um alto grau de suicídio. Tá? Só para vocês entenderem que no mundo espiritual acontece a mesma coisa. Muitos espíritos chegam em encarnações em planetas que a gente já não sente mais nenhum tipo de emoção, de emoção densa. Então, o fato de estar ali também não provoca um movimento de dar um salto. Então, eles preferem encarnar na Terra, que essas emoções geram um movimento de dar um salto maior. Então, fica mais fácil evoluir no caos do que evoluir em planetas muito desenvolvidos. Então, muitos desses espíritos estão tentando encarnar, porque a gente está fazendo a mudança da faixa vibracional de Gaia. E está muito difícil encarnar. Então, hoje a gente está vendo que as mulheres estão tendo muitos abortos, que está muito difícil conseguir ser mãe. Por quê? Porque se a gente não sutilizar muito, não trabalhar muito, essas nossas questões são muito densas, esses espíritos não conseguem encarnar. Então, é comum, às vezes, a gente ter 3, 4, 5 abortos. Eu tive 9 gestações, das 9 gestações, 4 filhos nasceram, 5 eu perdi, né? E eu tive uma perda bem avançada, com 5 meses já de gestação. Então, assim, e eu recebi a psicografia lá no Chico Xavier falando: a vinda do ser iluminado foi curta, mas precisa. Por hora, se fixe em sutilizar, né, para que esse ser possa retornar em breve tempo junto com os próximos que virão. Então, assim, a orientação foi o quê? Não fica no sofrimento da perda, faz o trabalho que você não fez. Continua edificando, continua sutilizando. E se você tiver como um canal compatível, esses seres vão encarnar. Porque tudo é merecimento, não vai pela mente do eu quero porque já tenho 30, 40 anos. Talvez você não tenha que ter filho. Ok também, porque o que a gente está fazendo aqui é muito maior do que ter filho, não ter filho, do que ser bem-sucedida, não ser bem-sucedido. O propósito da encarnação é realmente a gente concluir algumas coisas que estão pendentes no processo de evolução, e é o autoconhecimento. Então, se a gente não tiver no entendimento da entrega total,
né? Porque tem muita coisa que não vai depender de nós. Então eu vi ali dizendo, eu fui adotada e não tenho ideia de como foi minha concepção. Nós que não fomos adotados também não sabemos, porque as mães mentem, elas têm muito medo de dizer o que foi a gestação, o que elas sentiram, elas têm muita culpa, muita vergonha. A gente que está fazendo todo esse trabalho está vendo que muitas vezes é difícil a gente expressar num grupo que está se trabalhando. Imagine as nossas mães. Elas falam assim, mas não é pior os filhos saberem disso? Como foi a pergunta que ela fez. Mas você não acha que é pior o filho saber da verdade? Isso não pode gerar um trauma? E a motivação das nossas mães é justamente não fazer a gente sofrer, né? Então elas não revelam, a gente não sabe como foi. Dificilmente uma mãe tem coragem de falar tudo que ela sentiu e quais foram seus processos internos. Até porque a gente repete aquilo que a avó sentiu, isso é transmitido. Então, se eu sou mulher, tudo que foi vivido na experiência da concepção e da gestação vai como experiência para o ovário no ato da formação deste órgão, tá certo? Então, o que a gente vai limpar? A gente vai limpar tudo aquilo que não está mais compatível com o momento que a gente está. Quando eu encarnei, estava, porque eu ainda não tinha feito o processo de edificação, eu ainda não tinha me comprometido com a minha cura, eu não tinha a consciência que eu tenho hoje da importância de tudo isso, não tinha dado um sim para várias coisas, não tinha desapegado. Então, do momento que eu encarnei para agora, eu já trabalhei muita coisa, já concluí muita coisa. Só que a espiritualidade, ela não vai fazer absolutamente nada que você não peça, por conta do respeito absoluto com o livre-arbítrio, que é uma lei, né? Então, nós precisamos entrar nessa cura e pedir para que toda aquela energia, que foi a energia que a gente estava no momento de encarnar, possa ser limpa e liberada desse campo de informação, para que os nossos filhos, os nossos netos, os nossos sucessores não precisem mais repetir isso, tá? Muitas vezes os nossos pais entenderam, só que eles não fizeram a cura e não pararam o processo de reprodução. Então, é muito diferente você entender e ter o aprendizado e liberar o padrão de reprodução de um campo mórfico. A cura energética sempre vai reorganizar o campo de informação, que não depende do quanto eu já evoluí e cresci, depende de uma ação, que é uma ação de voltar lá e fazer a reorganização de todas essas informações. Depende de uma decisão, de um olhar para esse momento. Então eu tenho que voltar para esse momento e tenho que fazer novas escolhas a partir do coração. E aí, nesse campo de energia informado, a gente consegue reorganizar, tá? E com base, e mesmo que a gente não consiga saber, né, que nem essas questões que vocês falam, né, sou adotada e tudo mais, e sei lá, não conheci meu pai ou minha mãe, não consigo ter informações muito precisas, até porque é isso, quase ninguém consegue ter informações tão precisas, porque às vezes os próprios pais apagam, muitas vezes, o momento que eles estavam naquela situação, naquela fase, que eles tiveram ato sexual, que foi o que gerou, né, a sua vida. Estava acontecendo muita coisa, mas com base naquilo que você sente e nas suas impressões, você consegue começar a ter um caminho. Então é o que todo mundo fala, não sei porquê, eu tenho raiva da minha mãe, eu não sei porquê, eu tenho uma dificuldade de ter uma afinidade com ela, qualquer coisa que ela fala me irrita, e a pessoa sente uma rejeição, ou elas têm medos, e aí você vai ver que a família toda tem um padrão de medo que não faz sentido. Ou, então, só com base na observação sua e às vezes padrões que você vê na sua mãe, na sua avó, e aí você vai indo para trás, você consegue identificar, você já tem um caminho grande para liberar as possíveis causas que geram essas questões que a gente ainda fica remoendo, e de histórias que a gente lembra, enfim. Então, é um caminho para a gente conseguir acessar.
E não tem nenhuma importância se a gente vai ter filho ou não vai ter filho, né? A gente tem que entender que a gente está totalmente condicionado pela mente, não pela aceitação da encarnação, daquilo que está proposto para nós. O que acaba acontecendo é assim, a pessoa nega o filho a vida inteira. Aí quando chega na idade de 35 anos, ela começa a entender que ela não vai poder ter filho. E que agora, por não poder ter filho, ela quer o filho. Porque na verdade foi uma ignorância, uma distorção que fez ela não querer. Então quando ela entra em contato com essa realidade de não poder ser mãe, ela começa a se desesperar. E aí acaba acontecendo muitas vezes dela engravidar e ter um aborto. E aí a experiência de poder engravidar, ela só passa a ser efetiva quando ela perde o bebê. Que ela entende que, nossa, eu estava criando várias barreiras mesmo durante a gestação. Eu estava impedindo, né, essa conexão. Realmente, agora que eu não posso ter, eu estou vendo que tudo que eu fiz gerou o aborto. Porque o aborto ele pode não ter sido provocado de forma física, mas ele geralmente é provocado pela nossa intenção. Então, em algum nível, a gente começa a negar a gestação. Porque, ai meu Deus, eu não sei se eu queria ter filho deste homem, eu não sei se eu queria ter filho com a idade que eu tenho, eu não sei se meu corpo vai voltar, ai meu Deus, eu vou perder a chance de poder fazer todas as coisas que eu queria. Isso tudo é a negação da experiência, né? Então, no ato da gravidez, a gente começa a ver o nosso ego se espernear e tudo aquilo que está ali começa a precisar ser visto. Por que precisa ser visto? Porque é uma chance que a gente tem de limpar isso, né, ainda durante a gravidez. Então a gravidez é sempre conflitante, ela sempre vai mostrar coisas mesquinhas nossas, ela sempre vai mostrar coisas que precisam urgentemente serem trabalhadas e limpas. Então a gente não precisa ter culpa por ter visto isso durante a gravidez, por ter olhado para isso, porque é um processo natural do nosso campo de energia nos mostrar, né? Então, muitas mulheres se sentem culpadas por tudo que pensou, viu e sentiu durante a gravidez. E, na verdade, aquilo era para você constatar que precisava deixar ir e fazer uma escolha. Afinal, a nossa encarnação, ela é de prova. A gente tem que lembrar disso. Provas e expiações. A cada minuto a gente é provado. E é provado como? Que escolha você faz? Pensar assim ou assado? Sentir assim ou assado? Ter essa ação ou aquela? A cada segundo a gente está em prova. E dependendo da escolha que a gente faz, a gente expia pela nossa escolha. Então, nós estamos encarnados para isso, para poder ter plena visão. E plena visão a gente só consegue ter quando tem um autoconhecimento dos processos de nós mesmos. E a partir disso fazer as escolhas assertivas que vão determinar todo o nosso processo encarnatório imediato. A gente tem consequência imediata para cada escolha que a gente faz. E temos consequências longas, né? Que são os karmas. Quando a gente está podendo liberar um karma, que foi uma seta que foi lançada, e a gente já expiou, né, por essa seta, lembrando que uma seta lançada é uma seta lançada. A gente vai viver a consequência disso. Não dá para a gente pegar essa seta de volta. Lembrando que uma ação boa não anula uma ação ruim. São duas setas lançadas diferentes, para direções diferentes. Uma não vai para cá e tira essa do curso. Não existe. Então, por isso que a gente tem que cuidar com cada escolha que a gente faz, né? Porque isso gera karma. E karma não é só uma coisa ruim. Karma é consequência. Então, quando a gente está fazendo muitas coisas boas, a gente também está lançando muitas setas que vão gerar facilidades dentro do nosso processo.
Mas dentro desse entendimento, quando a gente conclui, às vezes a gente tem relacionamentos que são relacionamentos muito difíceis. O que é isso? É a conclusão de um karma, né, que a gente está tendo. Só que a conclusão não se dá se a gente não fizer uma escolha final. Então, geralmente, a gente é provado. A gente passa por uma prova. E daí é que a gente consegue ter a liberação daquele karma. Né? Quando a gente faz a escolha assertiva. Ou seja, por conta da consequência, eu entro em contato com a consciência, tenho uma compreensão daquilo e escolho não mais viver dessa forma. Quando a gente consegue fazer essa virar, é porque a gente está concluindo um karma e a gente está eliminando muitos karmas. Então, a cura energética, ela é o momento da conclusão de muitos karmas. É isso que a gente precisa entender. E ela é fundamental, porque é aquele momento que a gente libera. Se a gente está distraído, a gente ainda fica naquela energia, como se a gente tivesse embotado, repetindo, porque a gente precisa olhar e ter a conclusão final. A conclusão não é só o querer, porque o querer verdadeiro, ele transforma a ação. Se você não está transformando a sua ação, você não tem um querer verdadeiro. O querer verdadeiro é a energia mais forte que a gente pode ter. Quando a gente quer numa consciência de certeza. E isso transforma, isso muda o curso das coisas. Então, não é uma ideia. Ela tem que ser algo mais forte do que uma ideia. Ela tem que se transformar em um querer. E o querer transforma, o querer te põe numa ação. Se eu quero muito algo, eu vou em direção a isso que eu quero, né? Então eu vou ter várias ações em direção ao que eu quero. Então a gente vai fazer a cura energética agora, visando que no momento que eu for dando os comandos, você precisa querer, você não tem que acreditar. Porque a gente não precisa acreditar, o que a gente precisa é sair da mente e o que a gente tem é que querer com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso espírito. Eu não sei como isso é possível, porque a minha mente não acessa essa verdade, mas eu sei que eu quero. Então é isso que a gente tem que colocar na cura energética, né? A nossa intenção verdadeira de liberar e curar.